Oi, pessoal. Sou a professora Roseli Moura e dando continuidade à resolução de exercícios de álgebra linear, hoje a gente vai trabalhar com transformações lineares, mas especificamente exercícios com núcleo e imagem. Antes de mais nada, talvez vocês ouçam algum ruído porque o meu microfone era melhorzinho, ele não tá legal, então eu vou ter que usar esse e alguns ruídos externos podem vir, tá? Então, sem problema. Então vamos lá. Eu escolhi um exercício bem amplo. Vou tentar fazer breve, mas eu não consigo, né? Mas eu preciso conseguir dessa vez. É porque ele não é óbvio. E desde que vocês tenham assistido os vídeos anteriores, que eu deixo claro como que eu consigo uma lei de formação, de uma transformação linear a partir de uma base, de um domínio, de um contradomínio, enfim, não vai ser tão complexo, tá bom? Então vamos lá. Eu escolhi uma transformação do M2 para o R4. É importante, antes da gente iniciar, lembrar que o M2, que são as matrizes, deixa eu entrar aqui. As matrizes, eu teria o quê? Uma dimensão 4. E no R4, também eu tenho dimensão 4. Guarda isso ao longo dos exercícios. Pois bem, e daí? E aí a gente vai analisar, a partir dos conceitos de núcleo e imagem, que eu vou retomar, se essa transformação é injetora. Então, pela teoria, o que a gente sabe? Que o núcleo é um elemento do domínio, guarda bem isso, é do domínio, que é o núcleo, é o kernel aqui, né? Que transforma o quê? A imagem no vetor nulo, ou seja, que vetor que eu tenho, deixa eu ser mais clara, que vetor que eu tenho aqui no domínio, tal que no contradomínio eu vou ter a imagem igual a 4. Então, sempre é igualar a zero, né, a lei de formação, né? Então, eu sempre observo 1, 2, 3, 4, que eu estou do R4. Cada um deles é igual a zero. Resolvo aqui da forma que você preferir. Aqui eu fiz por substituição, porque não é um sistema tão difícil. Ó, isolei o y na primeira, isolei o t na segunda, e que é aqui, né? E aí, se x é igual a menos y e x é igual a t, isolei menos y igual a t aqui, ok? Deixei em função de menos y o t. Mas pela terceira, eu sei que o y é 2z. Então, numa dessa, você joga tudo na última, né? Você vai verificar que todos são iguais a zero. Tá, ó. Y igual a 2z. Venho aqui, menos y. Menos y vai ser menos 2z. É o que tá aqui. Volto aqui, z. Z é o próprio z. E t? Vem aqui, t é menos y. Então, t vai ser igual a menos 2z. Certo? Esse primeiro e esse último são exatamente esses dois, que são iguais a 2z. Negativo. Tudo bem? Resolvendo aqui, né, a gente vai ter que z igual a zero. Se eu tenho que z igual a zero, fazendo as substituições anteriores, das equações anteriores, a gente vai ter que x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero, todos são iguais a zero. Então, o que eu encontrei? Eu encontrei elementos do domínio iguais a zero e que conduziram ao zero do vetor nulo. Na verdade, seria isso o que está acontecendo. Eu acho importante deixar bem claro para você não confundirem, o zero que eu consegui da lei de formação, que é a exigência, ou seja, sempre o núcleo
conduz a imagem zero. Então, essa primeira etapa, que é estabelecer estes zeros aqui, é da definição de núcleo, que fique claro. Agora, o que vai acontecer aqui, no caso, depende muito da resolução do sistema, tá? O núcleo é este aqui, tá bom? Então, se este é o núcleo, o kernel, que é sinônimo, então é o vetor nulo. Qual é a dimensão desse núcleo? Zero. Qual é a definição de injetor? Injetor é quando somente o 000 é a solução daquele sistema. Nunca se esqueça que é um sistema homogêneo. O sistema homogêneo ele só pode ser SPD ou SPI. Este aqui foi SPD. Quando ele é SPD, admite somente a solução homogênea, que é o caso dessa solução. Então, consequentemente, esse já é um indício que a transformação é injetora, tá? Lembra, amarra isso com a definição de função. Vocês lembram que a definição de injetora é, se eu tenho um elemento, até vou colocar aqui, se eu tenho um elemento U1, que é diferente do elemento U2, então, necessariamente, a imagem, de caso de U1, tem que ser diferente da imagem de U2. Essa é a minha definição de quê? De sobrejeção e de injeção, tá certo? Deixa eu só. Bom, a gente tem. A gente tá gravando, tô direto online, me perdoem, gente. Pois bem, essa é uma situação. Eu sei que ela é injetora. Verifiquei a primeira condição. Condição 2. Jesus Cristo. Tá? Parecendo aluno com o celular, né? Então, na condição 2, já eu tenho que verificar se é um isomorfismo. Vamos também retomar essa ideia de isomorfismo. Quando que eu tenho isomorfismo? Quando eu tenho uma bijeção. Para ter uma bijeção, eu tenho que provar que ela é injetora e sobrejetora. Nós já verificamos aqui que, de fato, ela é injetora. A próxima etapa, olha bem a lei de formação, eu vou verificar se ela é sobrejetora. Então, vamos lá. Eu só copiei aqui a lei, é a mesma, ó. Mesma lei de formação, a gente tem aqui. Ei, alô? Tá aqui. Às vezes eu me perco com esse aparato e o som não sai. É por isso que eu até troquei o microfone, fiz uns vídeos e não tinha som. Mas tudo bem, tá lá o som. Pois bem, essa é a lei de formação. Para eu verificar a injeção, retomando o que nós fizemos agora há pouco, eu fiquei bem focada no domínio. Então, a gente sabe que o domínio está aqui. Para eu encontrar a sobrejeção, enfim, eu vou ter que estar observando o meu contradomínio. Perceba que eu falei contradomínio, eu não falei ainda imagem. A imagem são os elementos vetores, no caso, do contradomínio, que justificam, né, ou não, a classificação de sobrejeção. Então, o que eu vou ter que provar para ela, para garantir, assegurar que uma transformação é sobrejetora? Isso aqui. Isso que está aqui é a condição. A dimensão da imagem tem que ser igual à dimensão do contradomínio. Então, o que eu fiz aqui? Fiz cálculo nenhum, é uma forma de resolver. Eu lembrei do teorema da dimensão do núcleo da imagem e usei simplesmente o item 1 que nós resolvemos. Eu observo aqui no teorema a dimensão de U, ou seja, a dimensão do domínio, tá? Aqui eu tenho, deixa eu destacar, o que eu tenho aqui é o U, é o quê? É o meu domínio. Tem que ser a dimensão do núcleo, que nós já vimos no item anterior, é igual a zero, mais a dimensão da imagem. Como eu sei
0 mais quem dá 4? A dimensão da imagem só pode ser 4. Eu não precisei nem descobrir quem é a imagem. Basta eu descobrir a dimensão para eu analisar se ela é sobrejetora. E como a dimensão da imagem é igual a 4 e o contradomínio é o R4, então eu sei que ela é sobrejetora. Então, ela seria aquela situação usual, até coloquei aqui para a gente dar uma relembrada, em função que o que acontece quando uma função é bijetora? Ó, bijetora, porque eu sei que ela é sobrejetora e nós já vimos que ela é injetora. Cada elemento conduz a um único domínio para o contradomínio, o que nós vimos, ó, pode perceber, o kernel de 0 foi para o 0, tá? Que não precisa ser necessariamente o meu RN, isso aqui que eu tenho é para o RN, mas isso vale para quaisquer espaços isomórficos, que são espaços isomórficos que têm a mesma dimensão, no caso aqui, nesse caso, tá bom? E são bijetores, no caso. Então, isso foi respeitado. Outra coisa, não sobrou ninguém aqui. Diz que ela é sobrejetora, né? Dá para ajudar. E é essa percepção que nos permite, se a gente quiser fazer o quê? Um processo inverso, encontrar essa inversa. Não é o que nós vamos fazer agora, mas daria para encontrar essa inversa. No próximo vídeo eu vou fazer. Então, logo é um isomorfismo. Essa é a resposta. Uma pergunta importante: qual é a diferença de isomorfismo com automorfismo? Seria um automorfismo, vou colocar só como observação aqui. Se eu tivesse um automorfismo, tudo isso teria acontecido, ou seja, seria injetora, seria sobrejetora. Exemplo, se eu tivesse, por exemplo, o R4 indo para o R4, ou então o M2, esse é um exemplo, tá? Um M2 indo para o M2, ou seja, eu teria um operador. Aqui eu tenho dois espaços que são têm a mesma dimensão, mas não são o mesmo operador, né? É dimensão 4, mas é M2 com R4. Só seria um automorfismo se fosse dessa forma, ou M2 com M2, e assim, P3 com P3, tá bom? Uma outra possibilidade, deixa eu vir para cá, de resolver esse, eu vou fazer uma outra forma de resolução desse item 2, quem quiser. Então, uma outra maneira ao invés de calcular a dimensão, você encontrar uma base para a imagem. Tá? Dá mais trabalho. Quando a pergunta é veja se é isomorfismo, não precisa. Mas se a pergunta fosse encontre uma base dessa imagem, nós só encontramos a dimensão, que a dimensão foi 4. Aí o que eu teria que fazer? Pegar a minha lei de formação, o que nós já fizemos algumas vezes em exercícios anteriores, encontrar os geradores, presta atenção, é a imagem. Então, é lá no contradomínio. Isolei, olha, o X em evidência, o Y, o Z, é aquela ideia de fazer a operação inversa, né? Então, olha, se eu pego uma distributiva, um X mais um Y, mas nem um Z, mas nem um T, vai dar a primeira coordenada. E assim sucessivamente, né? Pode observar, isso aqui é a ideia de geradores que a gente já trabalhou em outros momentos, né? Vai fazendo as distributivas. Depois pego os vetores todos e escalono, observo que a quantidade de vetores dessa base, se não, no processo prático. Se não zerou nenhuma das linhas, então eu tenho um conjunto de quê? De vetores LI, certo? Então, se tivesse zerado uma, o conjunto seria LD, mas o que restasse, né? O que de vetores aqui seria um conjunto LI, certo? E aí, como aqui eu tenho 4 vetores LI, a imagem tem dimensão 4. Então, esse é um outro modo de resolver, e aí você retornaria nessa finalização e constataria que é bijetora e, consequentemente, isomorfismo. É isso, pessoal. Tá bom?
Essas transformações são muito importantes. E vocês devem ter visto, né? Apesar de eu não ser assim expert ainda em vídeo, né? Que eu coloquei uma imagem que é muito legal. É de fractal. Os fractais têm lei de formação. Não só os fractais. Muitas aplicações que estão relacionadas com transformações lineares. É muito bacana. Então, um trechinho de um fractalzinho aí que eu achei que é de, de livre veiculação.